Olá pessoal, tudo jóia? JM33 News, pessoal. Bom, pessoal, realmente eu vou agora trazer para vocês realmente uma conversa, podcast. É bem que esquisito falar esse negócio, entendeu? Aí, pessoal, é realmente uma conversa com Daniel, com Davi Vieira, e ela mesma uma ex-obreira, e ele também um ex-obreiro da instituição também, da Universal, da IUD, realmente. E ele realmente está contando tudo, ele conta tudo, ele conta um pedaço e ela conta o que ela realmente viveu. Ela passou a ser, a fazer parte de um grupo da instituição Loja Universal IUD, e depois ela veio realmente se deparando, ouvindo, muita cobrança, entendeu? Muita cobrança, coisas que ela nem imaginava que realmente iria acontecer, e ela realmente começou a presenciar. E ela realmente uma maquiadora, era maquiadora da IUD. Ela trabalhava dentro da igreja, maquiando os pessoal os pastores, entendeu? As obreiras que faz, né? Lá os programas, né? Os programas, entendeu? De evangelização, tudo direitinho, fazendo aquela chamada para realmente participar do culto, da parte da reunião da igreja. E isso é muito bom, isso é top. Essa parte é muito bom. Eu gosto disso, eu gosto disso. Pessoal, realmente eu vou trazer agora um vídeo contando ela mesma, contando relatos e fatos que ela viveu na loja realmente da IUD, a igreja, a igreja loja, fazer o que, pessoal? Mas está aí. Se vocês acham que eu estou falando um pouco, estou falando demais, estou criticando, eu não estou criticando, não. Eu falo a verdade, é a pura verdade, pessoal. Lá é uma igreja loja, porque lá tudo vende. A maioria das coisas tudo vende, entendeu? Então, seja um obreiro, tá? Procura fazer todos os procedimentos para você ser um obreiro, e você realmente vai presenciar aquilo tudo que eu estou falando, que está aqui dentro desse canal aqui, tá certo? O que eu passei também, tá? O que eu passei, vocês vão passar também. De repente, mesmo até pior, porque agora estão um pouco mais fácil, muito mais fácil para poder ser um obreiro, tá muito mais fácil, muito prático, tá? Tem muito prático, tá? Hoje para ser obreiro do que antes. Antes era muito mais difícil. Hoje em dia está bem mais fácil de ser realmente um obreiro, pessoal. Pessoal, fica aí com esse vídeo aí, continua se inscrevendo, dá aquele joinhazinha e traga mais! Pensou já. Olá, meus amigos, graça e paz a todos vocês. Estamos um vídeo muito importante. Nós estamos aqui para trazer um depoimento. Eu estou aqui na companhia da Jamile Miranda. Bem, Deus te abençoe. Olha, bem. com muita luta, hoje estamos aqui nesse espaço diferenciado para falar, para conhecer um pouco da história da Jamile. E você que está nos assistindo agora, pode ter certeza que essa live, que essa transmissão, ela vai abençoar a sua vida, porque o nosso objetivo aqui é repor a verdade, é trazer a verdade para que as pessoas conheçam um pouco mais da história da Jamile. E eu quero pedir a você que está chegando conosco, que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com as outras pessoas, se torne membro do canal, porque é muito importante a sua ajuda. E Jamile, primeiramente eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, a sua grande disponibilidade, né? A gente conversou muito, nós fizemos aqui algumas outras gravações, mas eu acredito, Jamile, que tudo acontece segundo a vontade de Deus. E o objetivo de nós estarmos aqui não é para difamar pessoas, não é para constranger ninguém, pelo contrário.
o nosso propósito é espiritual, é mostrar para as pessoas as experiências que muitos não conhecem e fazê-las refletir, não é isso, Jamile? Boa noite, como vai? Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Amém. Essa bênção. Amém. Não, eu me sinto feliz, porque assim, a gente vai falar um pouco da sua história, você é maquiadora, não é? Isso, maquiadora. Maquiadora, e uma coisa que é muito legal, eu estava conversando e essa frase ficou na minha cabeça, eu estava conversando com o seu noivo, a gente estava ouvindo e ele falou uma frase que é: a verdade não pode ser maquiada. Exatamente. Não é, Jamile? Então assim, eu queria entender porque assim, você foi obreira, porque assim, você é obreira, você não deixou de ser obreira. Você se tornou, você é uma ex-obreira de uma instituição, mas o obreiro é uma vocação, ninguém deixa de ser. Você, como é que você chegou na Universal? Como é que você conheceu a instituição? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu cheguei na Universal em 2012, né, através de um relacionamento que eu estava começando ali. Ele já estava na Universal há mais de 20 anos e aí eu comecei a ir com ele, né? Comecei a ir, achei muito bacana, comecei a frequentar as reuniões de quarta-feira, de domingo, de sexta. E aí eu fui me apaixonando assim, né? Pelas coisas que eu via, via as obreiras, eu vi aquele temor, né? Aquela coisa. E aí eu comecei a sentir esse desejo. Você gostou, né? Quando Sim. você começou a gostar, né? Sim, sim. Legal, legal. Comecei a Mas sentir o esse que desejo. te levou a querer ser uma obreira da Universal? Assim, eu entendo que quando você chegou na instituição, você foi bem recebido, obviamente, e você surgiu em você esse desejo. Mas você se tornou obreira como? Como aconteceu isso? Então, eu senti esse desejo de ser obreira e aí eu fiquei sabendo que eu precisava entrar num grupo, estar em um grupo, evangelizar. E aí eu entrei num grupo e assim, lá na instituição, para você impor as mãos sobre alguém para fazer uma oração, só pode fazer quem é obreiro. Sim. Então eu falei, bom, eu quero fazer mais, eu quero me doar mais, então fiquei ali, né? Fiz entrei no CPO. CPO. O CPO, o que seria o CPO? É o curso preparatório para obreiros. Sim. Eu acabei fazendo, foram 3 anos. 3 anos. Porque o primeiro não era a hora ainda, porque assim, quando termina o curso, o pastor que fala, você vai ser levantado, você não, e eu fiquei fazendo isso 3 vezes. Caramba. Foram 3 anos, e aí na terceira vez falou assim, não, agora você vai ser levantado obreiro. E aí... Sim, aí você entrou. Agora, me tira uma dúvida. O CPO, até onde eu entendo, o curso preparatório para obreiro, a Bíblia fala que o obreiro deve ser bem instruído na palavra. Então eu acredito que tinha muito estudo bíblico, você tinha leitura da Bíblia, era assim que funcionava? Não era assim, Não era Jamile? assim. As reuniões eram basicamente, acho que na sua época também devia ser, era como pegar demônio, né, que a gente falava, Sim. como segurar uma pessoa manifestada, como... A reunião, assim, também falava muito da vida dele, o pastor falava mais da vida dele. Contava muita historinha. Aí tinha também os estudos, Sim. que já eram prontos, assim, falavam basicamente da questão de sacrifício, essas coisas todas, né? Sim. Não tinha muita base bíblica, né? Sim, sim. Aí você, porque assim, na Universal, Jamile, eu na minha época, aqui nós estamos tendo uma conversa, e eu quero agradecer as pessoas que estão com a gente, e eu quero pedir que as pessoas possam deixar os seus comentários, que é muito importante que você comente no vídeo, porque a Jamile está compartilhando a experiência dela com a gente, e a gente está tendo um diálogo aqui, porque na minha época, os grupos eram divididos, grupo jovem, evangelismo e tal, aí você cada grupo tem o seu uniforme. Obviamente você também deveria ter um grupo que você sim. fez parte para você entrar, né? Sim, eu comecei em 2012, era até Tropa de Elite, o antigo EVG hoje, Sim, né? sim. Ele era Tropa de Elite, o grupo que eu comecei, e tem que comprar a blusa do grupo. O grupo que você tá, você tem que comprar a blusa, o uniforme do grupo. Ué, mas a blusa do grupo, você tem que comprar a blusa? Tem que comprar. E quando é o obreiro também, quando vai ser consagrado obreiro, tem que comprar o uniforme. Caramba, então, mas peraí, mas você foi... Porque na Universal se fala levantado, né? É como se o obreiro estivesse acima do povo, você tem que ser levantado obreiro. Então, assim, quando você foi levantada obreira, você teve que adquirir um uniforme. Sim.
Mas você já foi ser obreiro direto ou você ficou com, tipo, no treinamento? Não, eu fiquei como colaboradora primeiro, sim, sim. e durante um ano. Né? Um ano, sim. Um ano. Aí, depois de um ano, veio a ordem, né, que eu poderia usar o uniforme. Perfeito. Mas também só poderia colocar o uniforme quem tinha um God Hollywood. O God Hollywood, né? Então, mas eu queria entender, na questão do uniforme, o uniforme você teve que comprar sapato... Comprar sapato, comprar Spencer. E na questão das mulheres, né, tem uniforme, tinha uniforme da semana, de quarta e domingo, e outros dias. Então era mais de uniforme. Caramba. Aí tem que comprar, esperar chegar, te dão uma senha, você entra no site e encomenda e espera chegar. Mas deve ser barato. Não, não é barato. Deve ser barato. Não é barato? Não é barato. Tem que comprar o sapato, tive que comprar Spencer, de comprar todo o uniforme. Entendi. Mas assim, o Jamile, o obreiro da instituição, a gente vai falar um pouco sobre a sua rotina. Eu queria entender como que funcionava a sua rotina, porque muitas pessoas não sabem o que faz um obreiro da Igreja Universal. Eu tive uma época, as pessoas talvez não me conheçam, e eu quero deixar claro aqui, eu quero agradecer quem está entrando no meu canal agora. Eu me chamo Davi Vieira, não me apresentei para quem não me conhece. Eu fui pastor da Igreja Universal durante 5 anos, eu pedi meu desligamento, porque eu não concordei com as práticas. A minha família conhece a Igreja Universal há mais de 40 anos, e eu também sou sobrinho de bispos da instituição. E na época que eu fui obreiro, eu pergunto a Jamile porque pode ter havido alguma mudança. No período em que eu fui, sim, não é muito tempo, porque você foi obreiro durante quanto tempo? 6 anos. 6 anos. Então, assim, como é que eram as suas atividades? Você foi, na verdade, quando você foi levantado, houve uma cerimônia, eu acredito que é consagração, é a consagração, né? Aí chama a família, chama as pessoas para irem ver a consagração. Sim, sim. Né? As atividades eram colar envelope, segurar o alforje naquela sacola na frente quando iam pedir oferta, dízimo. Sim, essas coisas assim. Sim, entendi. Aí a sua atividade é basicamente essa. Você colava envelope, você segurava a sacola, nas reuniões você ajudava. Isso. Né? Tava ali alguém, você precisava fazer oração em alguém. Isso. Como é que era o trabalho de evangelização? Como é que era feita essa evangelização? Evangelização, provavelmente, o pastor reunia todo mundo, orava, todo mundo levava uma Bíblia, sentava, falava do Evangelho. Como é que era? Evangelização é só de nome. A evangelização é você ir na casa das pessoas, convidar elas para ir na reunião, na igreja. Levar o jornal, não tinha Bíblia, não tinha palavra, não é o nome, só o nome é evangelização, mas basicamente é só para convidar. Para reunião? Para reunião. Para reunião. Então, uma coisa que é importante, que a gente vem falando, é o fato de que o obreiro na Universal, eu já coloquei muitos relatos, coloquei áudios de obreiros que me enviaram, porque fazer o que você está fazendo aqui, Jamile, é algo que não é para qualquer pessoa. Porque nós estamos aqui trazendo relatos da nossa experiência, que infelizmente as pessoas não sabem, porque o obreiro ele não tem vida social. Se eu estiver falando uma mentira, você me corrija. Sim. Eu quero pedir que as pessoas também coloquem nas redes sociais. O obreiro não tem vida social, ele, para fazer alguma coisa, tem que pedir autorização. Inclusive, até, se ele quiser assistir uma reunião de um outro pregador, ele não consegue assistir. Porque se você podia, ou você sabe me dizer se algum obreiro pode assistir a pregação de um outro pastor, alguma coisa desse tipo? Não, eles falavam que estava misturando os vinhos. Misturando, né, os vinhos? Usava essa passagem para dizer que você não pode assistir pregação de outra igreja, de outro pastor. Tem que ser tudo da Universal, o blog da Universal, o blog do bispo, o estudo do bispo, é tudo da Caramba. Porque você falou agora há pouco uma coisa que eu queria citar, você falou com respeito ao God Hollywood. Isso. Muitas pessoas não sabem o que significa God Hollywood. O que é o God Hollywood? Você chegou a participar não, né? Então, eu achei interessante quando aconteceu, né, esse movimento, eu falei, vou participar. Mas só que tinha uma lista lá, a lista do não, né? A lista do não. Aí não pode usar calça jeans de quarta-feira, não pode usar esmalte escuro, preto, por exemplo. Aí eu falei assim, gente, mas vai ter que digitar como que eu devo me vestir, como que eu devo, sabe? Eu sempre tive minha personalidade, sim, né? Aí claro. Aí eu não quis participar.
Sim. Só que quando chegou a época de colocar o uniforme, inclusive até falavam para as obreiras, né? Ó, obreira, você que não tiver Godlywood vai ser tirada, não pode, todo mundo tem que fazer. Sim. Aí tinha também uma mensalidade para pagar todo mês. Não, peraí, essa parte aí. Tinha uma mensalidade para pagar. Tinha. Você era voluntária, comprou, já pagou o uniforme, né? Pagava o uniforme. Não é só isso não. Eu vou chegar em outras coisas, porque. Vamos abrir um parênteses aqui, Jamile, que eu vou lembrando, você vai me ajudando, porque a gente já conversou tanto sobre isso, mas é hora que a gente acaba esquecendo. O obreiro, na Igreja Universal do Reino de Deus, e você que está nos assistindo, você pode confirmar, ele não só compra o uniforme, mas basicamente, pelo menos na minha época, era ele que pagava o material de limpeza, era ele que compra o suco da Santa Ceia, o pão, a infraestrutura, se o obreiro for um pintor, ele vai pintar, se ele for um eletricista, ele vai mexer, era mais ou menos isso? Era assim. Eu, inclusive, na época que eu estava como colaboradora, fiquei responsável na limpeza, dia de sábado, e aí eu tinha que comprar o material, juntou o grupo, e a gente teve que comprar material para limpar. E era uma catedral, Sim. uma igreja grande. Verdade. Né? E não dava material pra gente limpar, a gente que tinha que comprar, quer dizer, a gente já era dizimista, ofertante, fazia tudo e ainda tinha que comprar as coisas pra igreja. Caramba, que coisa, hein? Quer dizer, você ainda tinha que, além de você ter que comprar o uniforme, você tinha que comprar o material de limpeza, não pode ser qualquer um, que é a casa de Deus, né? Então o melhor. A gente comprava o melhor. O melhor, e outra coisa que é interessante, quando havia um caravana, a gente vai entrar na questão do Godlywood, que eu achei interessante isso. Agora, a questão do Godlywood, desculpa, a questão do fato dos obreiros pagarem as coisas, como tinha um movimento, na minha época, quando fazia no Maracanã, quando fazia um evento no aterro, que o ônibus, o frete, eram os obreiros que faziam. Você já passou por isso? Sim, sim. Inclusive de todo domingo, primeiro a gente evangelizava durante a semana, Sim. Ia na casa das pessoas, convidando, evangelizava não, convidava as pessoas para a reunião domingo, e no domingo tinha uma van que ia buscar essas pessoas em casa e quem pagava a van era a gente. Caramba. Tinha que todo mundo, o grupo ali, se juntar um pouquinho, né? Fazer um rateio, né? Isso, para poder pagar Perfeito. o senhor da van, porque até isso era pago com os próprios voluntários. Sim, os próprios voluntários tinham que pagar para levar na igreja. Sim, desculpa até te cortar, porque agora eu fico pensando, você falou voluntário, eu vou voltar na questão do Godlywood, porque o Godlywood, o que consistiu o Godlywood? São tarefas? Como é que funcionava isso? Eram tarefas, né? Eu não participei do Godlywood porque... Deixa eu explicar. Sim. O Godlywood tinha sempre uma esposa responsável por cada grupo de meninas. Uma esposa do pastor. Isso, a esposa do pastor. Aí tinha o grupo das meninas, uma esposa que cuidava das meninas casadas, outras que estão noivas, outras que são solteiras. Eu me encaixava ali naquela época das solteiras, né? Porque eu ainda não... das casadas, aliás. Uhum. Mas eu não cheguei a participar, porque quando eu vi a lista, eu falei, não é pra mim. Aí eu fiz o autoajuda. Porque o autoajuda não precisava de uma esposa. Você fazia as tarefas sozinha, não precisava de uma esposa para ver suas tarefas. E aí você pegava na internet as tarefas. As tarefas eram fazer um café da manhã, tirar foto, umas coisinhas assim, sabe? Não tinha base bíblica também. Sei. Não era uma coisa boa. Não era nada. E assim, inclusive na época, Davi, eu vi meninas novas de 15 anos, meninas que não tinham renda, não trabalhavam, que não se formaram no Godlywood porque faltou uma mensalidade. Meu Deus. Não pagou a mensalidade, então não vai se formar. Formatura é que você diz, é um evento só. É um evento, né? Que aí ornamentavam uma igreja para tirar foto, botava um painel, convida a família, era só algo meio que simbólico mesmo, meio que para ser aceita. Ok. E tinha meninas que por não pagar a mensalidade não participaram. Por não pagar uma mensalidade não conseguiram se formar. Fizeram todas as tarefas. E às vezes faltou uma mensalidade, não vai poder ser formada, porque faltou uma mensalidade. E assim, para meninas novas, né, acredito que tem sido difícil você ver sua amiga se formando no grupo e você que ficou ali o tempo todo não se formou porque não tinha R$50 para pagar a mensalidade. Caramba, que coisa, hein?
Agora, uma coisa que é importante colocar aqui, Jamile, que você está falando, é que você não aceitou participar do God Hollywood, só que isso não ficou barato, isso não ficou por isso, porque eu conversando com você fora dos bastidores, você comentou comigo uma coisa parecida, que o obreiro é praticamente coagido a participar, ele tem que entrar. Sim. Como é que funcionava isso? Porque como eu era colaboradora, eu só ia conseguir colocar o uniforme, só iam deixar, né, eu colocar o uniforme oficial de obreira se eu tivesse feito o God Hollywood. Tá. Né? Ou no mínimo autoajuda. O pastor até aceitou eu ter feito o autoajuda, que é esse que não é pago, que é feito por mim, com as tarefas que eu peguei na internet, no blog, e aí tinha que fazer. Né? Eu só fiz mesmo para cumprir, porque acho que tudo que a gente tem que fazer tem que ser algo espontâneo, porque eu quero fazer, e não porque me impuseram a fazer. Porque você faz de qualquer jeito, ou faz sem vontade, né? Tudo que é obrigado a gente faz sem vontade. Não é correto, é verdade. E uma coisa que é importante, que eu conversando com você, existe, pelo que você me passa, os obreiros, as obreiras, principalmente as obreiras, elas têm um manual de conduta. Inclusive, nós íamos gravar, nós estávamos até planejando em fazer gravações, e eu ia até mostrar, depois eu vou deixar os dados para que as pessoas conheçam o seu trabalho, com certeza, e vejam, eu ia mostrar foto sua como obreira. Você me mandou uma foto que você está de uniforme de obreiro, o uniforme que me parece o mais atual, é o mais recente, né? E no meu canal eu já coloquei relatos de obreiras que passaram por humilhações, constrangimentos, porque a partir do instante que você está ali trabalhando, fazendo um serviço voluntário, você está trabalhando para uma obra espiritual. Então, infelizmente, eu já tive casos de moças que foram tratadas com racismo, entendeu? Eu quero enfatizar aqui que eu, particularmente, a palavra racismo me incomoda um pouco, porque eu sei que existe uma separação, mas eu vejo todos os seres humanos como iguais. Eu costumo dizer que existem 3 raças. A raça humana, que somos todos nós, a raça de víboras, que são os aproveitadores, os falsos profetas, e a raça eleita, que são os escolhidos, os eleitos de Deus. Então, Jamile, voltando aqui, eu deixei muitos relatos de meninas que foram constrangidas, humilhadas, passaram por situações. Você já chegou a passar por alguma situação assim de constrangimento que você se lembra até hoje? Sim, teve uma época que eu estava ajudando na reunião do pastor, né, num dos grupos que eu participei, e hoje ele é até bispo. Quando terminou a reunião, a obreira ela vai lá no altar, pega a taça do pastor, a Bíblia para guardar. E aí eu tava ali naquela situação com a taça, com a Bíblia na mão, e eu falei com o pastor que eu tava saindo daquele grupo que eu queria ir para outro. Sim. E ele colocou o dedo no meu rosto, gritou comigo na frente das pessoas, todo mundo parou de conversar, aquele momento que todo mundo para o que tá fazendo. E aí foi uma situação bem constrangedora, assim, sabe? Fiquei calada. Porque a gente aprende aquela coisa, o justo não se justifica. Isso é muito importante. Essa frase todo obreiro conhece, o justo não se justifica, né? E aí eu passei por essa humilhação, sem necessidade. Aquela noite pra mim dormir foi difícil, porque eu fiquei o tempo todo lembrando da cena dele colocando o dedo no meu rosto, gritando comigo, e eu ali, sem me mover, né? Enfim... Fora outras pessoas que eu vi passando situações assim também, sabe? Sim. Você chegou a comentar comigo, né, nos bastidores, uma situação, porque eu já coloquei no meu canal o caso de uma obreira, de uma ex-obreira, que ela foi constrangida por causa do cabelo. E você me comentou uma situação parecida, por conta do cabelo. Você podia contar essa história também? Eu passei pela transição, né? Eu sempre usei o cabelo liso. Sim. Fazendo química, e quando eu resolvi assumir meus cachos, né, eu sempre gostei de usar ele assim. Tem um ano que eu fiz isso. E aí, aqui na Catedral de Del Castilho, foi onde eu encerrei ali o ministério, né, como obreira, vamos dizer assim. Toda reunião de domingo sempre vinha uma obreira com um grampo pedindo para eu prender a frente do cabelo, né? Porque não pode, tá incompatível com o uniforme, sabe? E aí eu falei, eu obedecia, mas eu ficava com aquele pensamento, mas por que aquela outra obreira que tá com cabelo liso, que também tá caindo no rosto, por que ela também não tem que prender? Sim, verdade. Então meio que eu vi esse preconceito, sabe?
como assim compatível com uniforme? Verdade. Uniforme é só pra quem tem cabelo liso, pra quem tem cabelo arrumadinho, quem tem cabelo armado, cacheado, crespo, usa trança, não pode. Eu sou do jeito que Deus me fez, Verdade, desse jeito. concordo. Então uniforme, enfim, umas coisas assim que eu via que não tinha base, não tinha nexo, nem base bíblica, nem nada, sabe? Exatamente. Agora, eu quero conversar com você, Jamile, e eu quero pedir que as pessoas que estão acompanhando, deixe seu comentário, pessoal. O seu comentário é importante. Nós estamos conversando aqui com a Jamile Miranda, ela é maquiadora profissional, ex-obreira da Igreja Universal. Nós estamos compartilhando aqui algumas experiências e eu quero falar com você, Jamile, porque é muito importante que esse mês agora, de junho para julho, a Igreja Universal ela está no meio da fogueira santa, né? Estão se preparando para levar as pessoas a fazer grandes doações de dinheiro em prol de uma barganha. E eu queria falar com você porque o obreiro da Universal ele é aquele que é a massa de trabalho. E quando eu falo isso, eu digo porque geralmente, na minha época, há uns anos atrás, o obreiro era o primeiro em tudo. Ele tinha que ser o primeiro a fazer um voto, tinha que ser o primeiro a dar exemplo. Então, você era para pegar um envelope para colocar, e às vezes muitos passavam muito constrangimento. Então, você já viu alguma coisa desse tipo? Sim, é verdade isso? Inclusive, os obreiros eles precisam ser os primeiros a participar. A entrega do voto da Fogueira Santa é feita na aula dos obreiros, Nessa aula, né? Na reunião específica dos obreiros. Sim. Justamente para ver quem está participando e quem não está. Né? Então, assim, em posições que falavam, se você crê em Deus, você participa. Se você não crê em Deus, você vai ficar de fora. Olha só. Quem está participando fica de pé. Quem não está, fica sentado. Então, assim, é meio que... Constrangedor. A pessoa se constrange, acaba participando assim, mas, sabe, às vezes não tem nem condições de fazer, né? E aí se sente envergonhado e acaba participando. E isso também na reunião do povo, também eu vi isso. Sim, mas a Fogueira Santa, para quem não sabe, porque a pessoa não está sabendo o que é. O que é a Fogueira Santa, Jamile? Fala para a pessoa. Tá. A Fogueira Santa Que a pessoa às vezes não vai entender, fala assim... A Fogueira Santa é você colocar no altar, né, o que você tem. Um carro, uma casa, o seu salário todo, tudo que você tem só coisa material. Sim. Né? E aí eles usam uma referência bíblica do Antigo Testamento para dizer que se você der tudo que você tem, Deus vai te recompensar. Se você fizer, você vai ser abençoado. Até em questão do Espírito Santo, fazer a Fogueira Santa para receber o Espírito Santo. Isso é uma heresia total, assim, totalmente antibíblica, sabe? Com certeza. Não, duas coisas que me vieram à cabeça aqui, que nós estamos conversando, né, nos nossos longos papos, conversas, aprendendo um com o outro, você me mencionou uma coisa que eu me lembrei agora. Inclusive, você já chegou a fazer um voto comprando uma poltrona no templo. Uma poltrona no templo de Salomão, Jamile. Como é que é isso, Jamile? Só Jesus. Lá falava assim, o templo está sendo construído e se você tiver aí um voto, você pode estar comprando uma poltrona do templo de Salomão, 200, não sei se era 250 reais. E quem ajudar na construção do templo vai ser rico, né? O Bispo Macedo falou isso. Isso aí é fato, é o que eu ia comentar. O Bispo Macedo fez uma reunião falando que quem contribuísse na construção do templo de Salomão não ficaria rico. Você contribuiu. Contribuí. Você ficou rica? Não. Não? Ué, mas não ficou rica? Não fiquei rica. Você conhece algum milionário? Não conheço nenhum milionário. Algum milionário? Porque eu não conheço. O único bilionário que eu conheço, você já sabe, né? Então, eu achei interessante esse negócio de comprar poltrona no templo de Salomão, Jamile. Tem alguma poltrona? Será que você acha que tem alguma poltrona escrito Jamile lá? Não tem. Quer dizer, ninguém senta aqui porque foi a Jamile que comprou. Era assim, Jamile? Não tem. É só pra ajudar. Era só aí falava assim, você tem que dizer que tem a honra de ter comprado uma poltrona no Templo de Salomão. Você pode dizer, essa poltrona, eu ajudei a construir o templo, uma poltrona. Aí a gente fazia porque queria o melhor para Deus. Claro, para Deus tem que ser o melhor. Sincero coração, sim, né? O melhor. E hoje a gente vê que não é nada disso, né? Com certeza. Quer dizer, e uma coisa injusta, porque, por exemplo, eu estava conversando com você, nós falávamos que a importância de você denunciar a hipocrisia é resgatar as pessoas. Quando a gente vem aqui a público trazer esses fatos,
Inclusive, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço para a minha advogada, a doutora Olívia, de Brasília, mandar um abraço para o doutor Tenório, doutor Max, advogados, os jornalistas que nos acompanham também, da imprensa, que estão sempre acompanhando a gente, dizer o seguinte, que a denúncia contra a hipocrisia é uma forma de resgatar a pessoa e você expor a injustiça, porque quando o obreiro, o voluntário, o membro, que você está falando que isso também não é só com os obreiros, os membros também são, tipo assim, constrangidos, são colocados a fazer aquela campanha. Vem aqui no altar só você que está na fé da fogueira santa. Se você não tiver, fica no seu lugar. Sim, não, e essa pessoa que está ouvindo isso, ela tem que comentar se é verdade ou não. Ah, isso acontece mesmo. Coloca nos comentários aí, porque a gente sabe, por exemplo, o obreiro, Jamile, tem muitos que não sabem que o bispo Edir Macedo é banqueiro. Ele tem um banco, comprou um apartamento no Postal Design em Miami por 9 milhões de dólares e tem muitas outras coisas. Quando a própria TV Record foi comprada com o objetivo de pregar o Evangelho, e hoje ela está aí com, no meu ponto de vista, na minha opinião, a minha expressão, a minha opinião, é uma emissora que copia a TV Globo e ficou pior do que a TV Globo, porque em relação a um programa tipo A Fazenda e outros que mostram ali uma realidade totalmente diferente. Então, assim, voltando aqui, os obreiros, eles acabam passando por um constrangimento de pagar por alguma coisa, sendo que a liderança está esbanjando dinheiro. Exatamente. Esbanjando. Então, assim, sim, e a questão da denúncia ela é fundamental por conta disso, né, Jamile? Inclusive, eu ouvi falar que na época que estava comprando, né, falava-se que quem ajudasse a comprar a TV Record é porque a TV Record era para ser um canal cristão, evangélico, para passar somente programação cristã. E hoje em dia ela passa de tudo. Claro que não. A única coisa que a TV, que a Universal faz é alugar de forma bem assim suspeita os horários da madrugada, né? Isso aí é uma questão muito suspeita que deveria ser investigada pelo Ministério Público, mas o que importa é o seguinte, é que eu queria também saber de você, Jamile, que a gente poder dar continuidade, a questão política, porque os obreiros da Igreja Universal, eles são aqueles que fazem o trabalho de trazer as pessoas para a instituição. E o trabalho político para a Universal é fundamental. Esse ano é ano eleitoral. Eles querem colocar a maior quantidade de candidatos possíveis. Eu queria saber com você como que isso, do seu ponto de vista, né, como que você via isso em relação aos obreiros, né? A gente tinha que fazer bandeirada, ir pra rua panfletar. Eu fiz muito, como obreiro eu estava bandeirando lá. Fazer a boca de urna, né? Sim. E assim, tudo que falavam era porque a gente tinha que votar neles, porque é o nome de Deus. Sim. Então, a gente tem que votar no nome de Deus, porque quando ele ganhar, ele vai fazer pela igreja, pela família, vai defender a família, vai defender o evangelho, vai ter que ter alguém de Deus lá dentro. Só que quando ganhava, não era nada daquilo. Inclusive, eu lembro nitidamente uma senhora falar que quando o candidato ganhou, ela ligava para o gabinete, a secretária não passava recado, ou enfim, ela precisava de ajuda, mas ninguém ajudou ela. Sim. Sabe? Ela ligava para o gabinete dele e Sim. não tinha ajuda nenhuma. Então, quer dizer, pediam-se os votos para que eles viessem ajudar o povo, mas quando ganhava, a gente não via nada. A gente não via, sumia. Eu nunca vi nada que foi feito assim, quando ganhava, sabe? Sim. Não, e uma coisa que é importante dizer é que o trabalho político feito pela Universal é bem arquitetado, porque eu não sei como foi no seu período. No meu período, e muitas pessoas podem confirmar isso, eles botam o pastorzinho para fazer oração no rádio, na televisão, oração do meio-dia na Record, oração não sei de quê, bota ele no altar, olha aqui, esse aqui é o ungido de Deus, porque José era governador do Egito. Aí citam-se referências, a pessoa fala assim, esse aí que é o homem. Aí faz lá o número dele associado a um versículo, memoriza, guarda esse número. Quer dizer, aí ele é eleito e depois? E depois nada, né? Sumia, ninguém via. Quer dizer, não era eleito para atender as pessoas, e sim os interesses da liderança da instituição. Exatamente. Porque eu penso assim, eu passei por isso, eu não sei se isso vem continuando, isso continua acontecendo na instituição, e é importante que as pessoas comentem, deixem os comentários, se isso vem acontecendo, se é verdade mesmo. Agora, uma coisa que é importante aqui é a questão dos rótulos, né? Porque a gente vai entrar agora, Jamile, numa parte
Se eu estiver me adiantando, falando, peço que você me ajude, porque o que para mim é mais importante não é nem a hipocrisia de forma geral, ou os erros das pessoas, porque somos seres humanos. O problema maior são as heresias, um falso evangelho, um ensinamento errado. E eu queria perguntar a você, você passou por muitas experiências, se a gente fosse gravar aqui, eu acredito que ficaríamos horas falando, mas o que de fato começou a despertar em você, porque você foi obreira e você realmente falou assim, não, peraí, tem uma coisa errada, e você... O que te levou a sair? O que te levou a deixar de ser obreira da Universal? Então, Davi, eu comecei a estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, e comecei a ver coisas que eu aprendi errado, né? Questão da Arca da Aliança, questão daquele misticismo misturado no Evangelho, sal grosso, a rosa ungida. Sim. E tal. E aí aquilo ali foi me incomodando, sabe? Então, eu não conseguia mais estar ali, sabendo da verdade, sabendo que a palavra de Deus não estava sendo pregada corretamente. Essa questão de colocar Deus na parede, ou Deus é ou Deus não é. E se você fez o sacrifício, Deus tem que te responder, sabe? Aquela coisa forçando, sabe? O Deus, eu falei, meu Deus, aquilo foi me incomodando que eu não conseguia mais ficar ali, Davi. Eu comecei a pensar o seguinte, quando você sabe de algo, você está ali participando, você é cúmplice. Sim. Quando acontece um crime, se alguém estiver do lado, souber, não fala nada e depois foi descoberto, essa pessoa ela é cúmplice. Ela também vai ser responsabilizada. Se responsabilizar por aquilo ali. Sim. Então eu não conseguia mais estar ali quando alguém via pedir para orar a água do tratamento. E, enfim, aquilo daí estava me incomodando muito. Eu recebi uma carta. E aí eu fui conversando com essa pessoa e eu modifiquei assim, coloquei mais coisas, acrescentei, comecei a escrever, aquilo foi me ajudando. E aí eu saí, quando eu saí essa carta já estava praticamente pronta. E depois que eu saí eu divulguei, né, no meu perfil, essa carta no meu perfil do Instagram, onde ela tá baseada na palavra, com versículos, é só a pessoa ler, estudar que ela vai entender, né? E aí eu saí não porque alguém me fez mal, ou como esse pastor que colocou o dedo no meu rosto naquela época, ou porque eu soube de algo errado. Não, eu saí por causa da palavra de Deus, porque a partir do momento que eu sei da verdade, e eu tô ali, eu tô sendo cúmplice. Então eu não queria mais ser cúmplice com aquilo, sabe? Sim. Então foi a palavra de Deus que foi a motivação, porque na Universal eles usam de trechos da palavra da Bíblia, vamos dizer assim, para criar campanhas, propósitos, fazer iniciativas. Só que no seu caso não, você não pegou um trecho, você foi estudando, né? Então eu acho que você começou, os seus olhos foram se abrindo. Sim, e doeu, Davi. Imagino. A verdade ela dói. Imagino. Mas ela é libertadora, assim. Amém. Eu fiquei pensando, meu Deus, por que ninguém nunca me falou isso? Por que ninguém nunca leu assim? Por que ninguém falou da arca pra mim antes? Eu fiquei 10 anos, eu nem sabia disso. Então, foi uma decisão difícil a ser tomada, né? Porque a gente aprende que ex-obreiro é caído, que ex-obreiro tá com demônio, que ex-obreiro não presta. É mais o que? Eu acho que eu sou especialista nesses rótulos, né? Porque a gente sai, a doutrina, eu vou te contar aqui, me permite até, junto com o seu relato, quero deixar aqui que eu não estou fazendo uma entrevista com a minha irmã em Cristo, aqui é um bate-papo nosso, a gente está aqui conversando, porque eu passei por uma situação parecida, porque quando eu nasci e criado na Universal, fui pastor 5 anos, falei, não quero ficar mais, não foi para isso que eu entrei. Quando eu voltei para casa do meu pai, meu tio bispo da Universal, quando eu falei com ele por telefone, ele obviamente me arrasou por telefone, falou, você está perturbado, rapaz, você está louco, olha, como a família na Universal, falou, olha, eu vou dar uma ordem para botar de você na rua. Eu gostaria que esse bispo, que é o meu tio, estivesse assistindo esse vídeo. Porque olha só, essa doutrina de separação, a gente tem que orar por ele, tem que ter misericórdia dele. Esse é o nosso sentimento pela pessoa, né? O nosso desejo que nós... Quando a gente conhece a graça de Deus, o favor de Deus, a gente começa a entender que as pessoas não conhecem o Evangelho. As nossas escamas elas caem, porque
Saulo, ele não ficou cego. Saulo já estava cego antes de ficar cego. Na verdade, Saulo era sincero, porque ele perseguiu os cristãos até acreditando que estava agradando a Deus. Então, muita gente está fazendo coisas na Igreja Universal e outras parecidas porque acredita sinceramente que a rosa é Cristo, que o sal é Cristo, como eu coloquei vídeo do sal aí, que a senhora jogou o sal no banco e apareceu o dinheiro na conta dela. Quer dizer, um monte de coisas que não tem nada a ver. Agora, o que você falou, isso é muito importante. A questão da leitura na palavra. Você começou a estudar a palavra, começou a comparar. Você teve o senso crítico, porque lá você não pode duvidar. Não pode duvidar. Se você fala, questiona, você está sendo rebelde. Você é rebelde, né? Não pode ter emoção. Né? Não pode ter emoção. É emoção. Olha só, quer dizer, você não pode duvidar. Se você questionar ou duvidar, você está com o diabo. O diabo está fazendo você duvidar. Você não pode ter emoção, não pode sentir emoção, porque emoção, a pessoa também está sendo levada pelo coração, né? É isso? Mas na reunião de libertação, coloca um fundo de terror, né? Tá. E usa o quê? A emoção. A emoção. Não, e também para poder, quando as entidades incorporam, se utiliza daquele medo para... É engraçado, por um lado não pode ter emoção, por outro lado pode se usar o medo para botar terror, que se você sair você vai ser amaldiçoado. Por isso que as pessoas aprendem isso. Aí se separam, não fala com ela porque ela tá, se eu estiver errado você me corrige. Não fala com ela porque ela tá caída, a fulana vai te contaminar, mas não é isso que Jesus nos ensinou. Não é isso. Então, assim, o meu tio, quando falou aquilo pra mim, e muitas outras pessoas que eu conheço, que até hoje falam que eu sou caído e demoniado, a gente tem que ter com elas o quê? O sentimento de misericórdia, de compaixão, a gente tem que orar pela vida delas e mostrar o caminho da verdade. Então, por isso, ô Jamile, é importante que a gente passe para elas o conselho correto. O conselho. Se você hoje, eu sei que a gente fez algumas anotações, você fica à vontade, talvez se você quiser falar, deixar algum conselho para os obreiros, eu gostaria que você que é obreiro da Igreja Universal, você que está nos assistindo ou vai nos assistir, que você possa receber essa mensagem de coração e mente aberta, porque infelizmente as pessoas estão presas, não podem ter senso crítico, elas estão ali com medo de sair, ou porque tem amizades. Então, assim, eu gostaria, Jamile, de pedir a você, se você pudesse deixar um conselho para essas pessoas. Sim. Uma mensagem para elas, para que elas sejam ajudadas. Sim. Então, o meu conselho, né? Primeiro eu vou dizendo que, como eu falei, a verdade ela dói. E ela doeu em mim, sabe? Quando eu soube que a palavra do meu Deus estava sendo pregada daquela forma para as pessoas. Que as pessoas estavam sendo ensinadas daquela forma. Então, você precisa ler, estudar a palavra de Deus a fundo para entender, orar, falar com Deus. Eu pedi muito a Deus uma direção e eu até coloquei, eu tenho um canal no YouTube também, Davi, tá pequenininho ainda, mas o nome do canal é Graça é de Graça. Legal, legal. Eu encontrei, nesse momento que eu estava pedindo a Deus uma direção, uma música que é da Fabi Oliveira, essa versão que ela está cantando. Se chama O Que Fizeram de Você, que tem uma letra muito forte, eu chorei muito. Legal. E inclusive eu legendei esse vídeo, baixei, legendei e coloquei no meu canal. E o meu conselho é esse, né? Eu tenho até uma passagem aqui, Davi. Fica à vontade. Que é de Mateus 22, 29, que diz o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, a gente às vezes pensa assim, eu vou olhar para Jesus. Eu vou olhar para Jesus, se eles estão fazendo errado, eles é que vão prestar conta com Deus. Só que, se ele também não é porque ele está no altar, né, que a gente pensa assim, se ele é um homem de Deus ungido, tudo que ele fala é verdade. Mas isso não quer dizer que se ele é ungido que ele está falando a verdade, né? Sim, ele corre riscos da interpretação bíblica errada. E se você me permite aqui abrir um parêntese, uma coisa que é importante dizer é que as pessoas falam assim, na Universal acontecem milagres, porque há 40 anos atrás, quando meu pai chegou na Universal, o título que ela tinha era a Igreja dos Milagres, só que as pessoas se esquecem que o milagre, ele não tem nenhuma ligação com salvação. Primeiro porque em Lucas capítulo 10, 70 discípulos de Jesus foram em missão para falar do arrependimento.
Jesus falou, vai lá para pregar a vinda do reino de Deus, e quando eles voltaram felizes porque milagres haviam acontecido. Só que no meio deles, haviam discípulos que nem convertidos eram, como no caso de Pedro. Depois que Pedro traiu Jesus, ou melhor, negou, né, porque foi uma traição, a negação é uma traição, ele negou Jesus. Jesus falou assim, antes de falar, Pedro, olha só, quando você se converter, fortalece teus irmãos. Então Pedro nem convertido era. Então as pessoas se iludem, porque lá é a igreja dos milagres, porque como você falou agora há pouco, a água do milagre, não sei o quê. Então esqueça isso, meu irmão, esqueça isso, como você está colocando aqui, com respeito às pessoas conhecerem o Evangelho. Sim, O conhecimento do Evangelho, na verdade, vai doer. Ela se sente decepcionada, vai ser decepção. Poxa, eu senti assim, eu me senti, quando eu mostrei pro mundo, eu tenho 2 tios bispos, eu mostrei o documento para ele assim, ó, vem cá, eu falei com ele, mas por que os bispos, alguns bispos têm empresa no nome deles? E ele pode estar me vendo agora, bispo está me vendo agora, eu mostrei para ele aqui, por que bispo tem empresa no nome, se tem obreiro que não tem nem botijão de gás em casa, nem botijão de gás, é injusto. Então as pessoas, aí entra aquela questão da injustiça e da verdade, não é isso, Jamile? Desculpa até cortar você, que a gente vai lembrando. Tá ótimo. Então, assim, as pessoas pensam assim, eu vou olhar para Jesus. Só que eu olhei tanto para Jesus que eu comecei a ver a palavra dele sendo pregada errada. Legal. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então, assim, não pense, porque minha família, o que vão pensar, o que vão falar, sabe? Você é um obreiro voluntário, você é livre, você pode assistir pregações de outros pastores, você pode começar a ir em outras igrejas, e estudando a Bíblia você vai entender, sabe? Deus fala com a gente. Com certeza. Né? Verdade. Então, assim, eu até escrevi aqui, Davi. Fica à vontade. Sobre isso, né? Por que vai prestar contas com Deus? Desculpa que eu me perdi aqui. Fica à vontade. Desculpa, eu te cortei. Não, as pessoas pensam assim, não, tudo bem. Às vezes eu penso assim, vai prestar contas com Deus, ele que vai prestar as contas com Deus, porque eu só estou aqui obedecendo. Só que, como eu falei, Deus deixou a palavra dele pra gente. Verdade. Então, se você não lê as Escrituras, você não procurar saber a vontade de Deus através das Escrituras, você também vai prestar contas com Deus. Né? Porque aqui está, como eu falei em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então já é uma negligência da pessoa em não ler a palavra. Sim. A gente não tem que depender do que o pregador está falando, a gente precisa ler e estudar a Bíblia. É verdade. A pessoa por si só ela pode buscar o conhecimento. Sim. Ela pode buscar, porque na minha época não tinha YouTube, não tinha nada. O que me fez entender foi quando eu comecei a ler a palavra, quando eu comecei a orar. A oração, ela nos ajuda a abrir os olhos, né? A pessoa ela começa a entender, poxa, não é assim, o evangelho não é isso, não é essas imposições, não é esse medo, não é esse constrangimento. E isso é muito importante, né, Jamile? E quando a gente fala, né, Davi, as pessoas falam assim, não julgueis. Só sabe essa passagem. Isso. Não julgueis. Exatamente. Boa palavra. Mas só que não julgueis, como eu botei aqui, tá em Mateus 7,15. Só que em 1 Coríntios 11,13, tá escrito que Deus diz que não devemos julgar as pessoas para condená-las, mas para distinguir entre o certo e o errado. Então, quando é para falar a verdade, o cristão ele tem que... Jesus falou, julgai segundo a reta justiça. Sim, a reta justiça, quer dizer, a diferença, Jamile, é o julgamento ser condenação ou análise. Sim. Você analisar, peraí, tá falando, vamos botar na Bíblia aqui, vamos ver o que está sendo falado, não é isso? Exatamente. Então, a questão do julgamento, as pessoas elas acabam sendo induzidas a acreditar que, ela tá julgando, tá cuspindo num prato que comeu, o que mais se ouve? Já ouvi Já ouviu isso também? Depois que eu divulguei essa carta, o que eu mais recebi foi... Recebi muitos comentários positivos, né? Graças a Deus, pessoas que realmente entendem, já estão ali caminhando, né, pro verdadeiro evangelho. Mas outras pessoas, você está cuspindo um prato que comeu. Inclusive, Davi, muitas pessoas me conhecem pelo meu testemunho. Foi até bom tocar nesse assunto. Legal, sim. Que tem umas fotos que foram divulgadas minhas, com a minha permissão, de antes e depois. Sim. Aquelas fotos com roupas vulgares, sei. na época que eu ia pra baile, essas coisas todas. E depois fotos de eu com uniforme. Perfeito. E tem gente que fala assim,
não se esqueça do altar que te salvou. Só que quem salva não é o altar. As pessoas têm essa mania de querer exaltar. A gente aprendeu assim, né, Davi? Sim, verdade. Exaltar o lugar, porque foi nesse altar, porque foi o Deus universal. Eu sou universal. Só que quem faz a salvação, quem nos traz arrependimento dentro de nós para mudança, Sim, é Cristo. é verdade. Né? Então quem me salvou foi Cristo, não foi a Igreja Universal. E essas fotos, né, eu não cheguei daquele jeito ali, eu deixei usar as minhas fotos, mas quem me conhece, quem me viu chegar na Catedral de Alcântara, eu não cheguei daquele jeito, com aquelas roupas, né? Eu já cheguei transformada, eu aceitei Jesus em outra denominação, Sim. não fiquei ali e fui para a Universal. E eu tinha essas fotos guardadas e a gente quer mostrar testemunho. Claro, né? claro. A gente quer mostrar, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que dar testemunho. Ok, sim. E aí e aí as pessoas se utilizam disso para falar para mim que eu estou sendo ingrata, que foi a igreja que me ajudou. Né? O próprio pastor, quando eu fui dizer que eu não queria mais ser obreira, falou que eu tenho que agradecer, porque foi a Universal que me ajudou. Olha só. E a glória de Deus fica onde? Exatamente. Sabe? A glória é de Deus, a glória tem que ser sempre dele, a gente não pode tirar a glória de Deus. É verdade, é verdade. Quer dizer, na verdade, dentro da instituição universal, o que se prega, o que se ensina é que a Universal é a mãe espiritual. Isso não existe. Não existe. Não tem base bíblica para isso, porque a igreja é um corpo de pessoas. Só existe igreja e o cabeça que é Cristo, só. Porque eles fazem isso para que a pessoa se torne uma devota da instituição, para que ela possa dizer, não, foi aqui que eu fui salvo. Inclusive, Jamil, eu já coloquei um vídeo de uma situação referente à Fogueira Santa. Eu até entendo o rapaz que fez o vídeo, porque no vídeo ele fala: a Fogueira Santa salvou a minha alma. Quer dizer, e Jesus fica onde? Fica onde? Onde fica o Senhor e Salvador da nossa vida, que deu a vida por nós na cruz? Quer dizer... Outra coisa que você falou agora de mãe espiritual, eu lembrei que as pessoas falam, meu pai na fé. E a própria palavra de Deus, eu não estou lembrando agora a passagem, que a gente não tem que chamar ninguém de pai, ele é meu pai. A não ser Deus. Deus. Exatamente. Então assim, você aprende muita coisa errada. Muita coisa errada. E foi isso que eu acredito que começou a abrir os teus olhos. Sim. E aí você, depois que você pediu o teu desligamento, você saiu da instituição, e uma pergunta que vem à tona agora, depois que você, já tem quanto tempo que você está fora da Universal? Olha, definitivamente. Eu saí em janeiro. Desse ano de 2022. Desse ano de 2022. Você se sente amaldiçoada, condenada, está no fundo do poço, está perdida? Não, graças a Deus. Não, porque parece que quando a pessoa sai, ela fica meio que leprosa, ninguém se aproxima dela, porque essa é a forma como, infelizmente, as pessoas são ensinadas. Eu pergunto a você isso porque você encontrou a verdade. Sim. Né? Hoje eu tenho mais intimidade com Deus. Amém. Eu leio mais. Porque quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais a gente quer saber da vida dela. Né? Verdade. Quando você conhece a sua esposa, você queria saber os gostos dela, o que ela gostava né? Então, quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu quero conhecer. Bacana. Mais eu procuro ler, mais eu procuro meditar. E oro por essas pessoas que infelizmente estão assim, né? Sim. Aprendendo o evangelho de forma errada. Sim. E não está fazendo o papel de cristão. Porque o nosso papel é mostrar a verdade. Sim. Né? Não é se acovardar, não é exaltar um lugar. Nem se intimidar, né? Nem Eu se acho intimidar. Que, na sua opinião, uma pessoa que é discípulo de Jesus, ela deve falar a verdade, ela deve defender a verdade, porque nós tivemos aí recentemente uma polêmica na internet aí com a Bruna Carla. Sim. Mas viu na internet, ela se posicionou e... Ela se posicionou e está sendo duramente atacada, né? Atacada, né? O cristão, ele não pode ser assim, covarde. Se ele está vendo algo errado, ele tem que falar. Né? Quantas vezes o apóstolo Paulo foi preso porque ele começava a falar, né, dos fariseus, a falar o que estava errado, e mandavam ele se calar, e ele não se calava. Exatamente. E ele ia preso. Exatamente. Então assim, a gente não sabe até quando a gente vai poder falar, né? Então se a gente tem oportunidade, a gente está num país que a gente tem a liberdade de expressão, de falar, a gente tem que falar. Certíssimo, concordo com você. Olha, tá muito legal, a gente está aqui conversando com a Jamile Miranda, está sendo bem positivo, e eu quero pedir que você que está nos acompanhando, que você continue deixando o seu comentário. Jamile, eu quero pedir a você, a gente está chegando aqui aos momentos, eu sei que tem tanta coisa para a gente falar, eu sei que o nosso assunto rende, são muitas coisas, mas eu gostaria de pedir a você agora, estamos chegando nos momentos finais do nosso bate-papo,
está sendo bem construtivo, está sendo bem legal, mas que você possa deixar aqui, vou pedir suas considerações finais, Jamile, porque é importante que as pessoas saibam e elas conheçam o porquê, como que você está hoje, o que levou você a sair. Você encontrou a verdade e eu queria pedir a você que você pudesse deixar essas considerações finais. Eu vou deixar depois no link desse vídeo a descrição lá do seu trabalho como maquiador, que é muito importante que as pessoas conheçam. O seu canal também, que é um canal devocional, que eu acho muito legal da sua parte. Então, minha irmã, vou pedir que você finalize, deixando a sua consideração final, para que as pessoas te conheçam um pouco mais. Tá bom. Então, como eu falei da questão da verdade, né? Que a verdade ela dói. E o meu conselho é se aprofundar na palavra de Deus, se aprofundar nos estudos da Bíblia, procurar uma igreja, fugir, né, de uma igreja neopentecostal, porque não adianta sair de uma e ir para outra. Exatamente. Procurar uma igreja que o culto seja cristocêntrico. Começar a assistir, porque você só vai saber as reais intenções daquele culto assistindo. Começar a assistir, sabe? Também não é sair para ficar um desigrejado fora da igreja, sabe? A gente tem que estar em comunhão. A igreja é onde tem 2 ou mais pessoas reunidas. Perfeito. Então, não é o lugar, são as pessoas. Exatamente. E é isso, não ficar com medo do que os outros vão pensar, sabe? Eu acho que nessa hora que você tem que como é que fala, Davi, a palavra? Que a gente aprende que tem que ser duro, tem que ser, sabe? Tem que ter coragem. Coragem, sim. Tem que ter coragem e... Ter iniciativa, a pessoa tem que reagir, ela não pode viver com medo. Porque a pessoa hoje, e não é só medo, às vezes a pessoa dentro de uma instituição porque tem amizade, está acostumada com o ritmo, ela vai de manhã e participa do culto, aí volta, às vezes domingo fica o dia todo no templo, não dá atenção à família, não dá atenção ao marido, larga o marido em casa. Inclusive, Jamile, eu já vi depoimentos até de senhoras grávidas ir para o sinal, vender as coisas no sinal para participar de campanhas. Então, assim, a pessoa não tem mais vida. E com Cristo é diferente. Então, o que você está colocando é perfeito, porque você conhece a palavra, você procura uma instituição que tenha Jesus como centro. Sim, exatamente. Exatamente. Procurar uma igreja cristocêntrica, não olhar para o que os outros vão pensar, porque vão falar que você está mal com Deus, que você está endemoniado, sabe? É complicado, né, Davi? O que as pessoas passam, assim, o medo que se coloca, né? Então você tem que ser uma pessoa que tem que ter iniciativa, né? E é isso. Tem que ser corajosa, né? Com certeza, mas é verdade. Minha irmã, eu queria aproveitar aqui essa oportunidade para a gente finalizar e quero deixar uma reflexão. Eu gostaria de deixar uma mensagem importante. Eu sei que tem muitas palavras que poderíamos deixar aqui, mas eu quero falar algo sobre uma palavra que está escrita lá no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 5 ao 13, está escrito assim: porque bem sabeis isto, olha que coisa interessante, Jamile, que nenhum devasso, quer dizer, imoral, libertino, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, que toda pessoa avarenta, pessoa que ama o dinheiro é o Deus dela. Infelizmente, essa é a realidade, né? Tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs. Olha que coisa forte. Porque por estas coisas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Quer dizer, bondade, ser bom. Quer dizer, não é só... Porque as coisas feitas por eles em oculto, até dizê-las é vergonhoso. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Quer dizer, o que traz as coisas que à tona é o Espírito da verdade. Davi, sim, já. Falar aqui em 1 Coríntios 11:19 diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós.
Então, no meio das heresias, Verdade. Deus busca os sinceros, Maravilha, hein? sabe? Bacana. Quando a gente é sincero, a graça nos alcança. É verdade. E aí você não consegue ficar no meio de um lugar que não dá valor ao mais importante que é a palavra de Deus. A palavra do nosso Deus é sagrada. Sim, É sagrada. Então ela tem que ser respeitada. sim. E os sinceros não conseguem ficar num lugar assim. É verdade. Não, e Deus permite. Exatamente. Deus permite que o deserto venha, que o Egito venha. Às vezes o Egito é necessário. Jamile, olha, nós chegamos aqui ao momento final. Eu quero mais uma vez te agradecer em Cristo Jesus. Obrigado por você estar Eu que te agradeço. compartilhando comigo aqui essa live, esse vídeo maravilhoso. E eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever no canal, deixe seu like, nos ajude com esse trabalho que é tão importante, que possamos continuar divulgando esse trabalho e nós vamos continuar levando a verdade e o evangelho puro e sem barganha a todas as pessoas. E detalhe, eu vou deixar na descrição desse vídeo